Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Matemática 4 mais uma vez. Continuamos com o conteúdo de números complexos, onde neste módulo nós vamos abordar o módulo de um número complexo e o argumento de um número complexo. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Viamão. O meu e-mail está na tela, quem quiser enviar dúvidas. O pessoal que está na disciplina de Matemática 4 pode entrar no fórum também, postar nos fóruns de dúvidas, pode aparecer no horário de atendimento ou nas atividades síncronas, nas nossas aulas explicativas do conteúdo também, para tirar as suas dúvidas, ok? Bom, neste módulo nós vamos trabalhar primeiramente com o módulo de um número complexo, a interpretação geométrica desse módulo e vamos aprender também a calcular o argumento de um número complexo. Então, no cálculo do módulo de um número complexo, nós consideramos um número complexo z igual a mais bi, onde o valor de a e o valor de b são sempre números reais, e vamos chamar de módulo de z e indicar por aquelas duas barrinhas verticais, como vocês no ensino fundamental usavam essas barrinhas para tirar o valor positivo de um negativo, né, para tornar positivo todos os números, né? O número real não negativo dado por. Então, como é que se calcula o módulo de z? Através de uma raiz quadrada, do valor da parte real do número complexo ao quadrado, que é o a, mais a parte imaginária do número complexo também ao quadrado. Ali no destaque, o módulo z de um número complexo também pode ser representado pela letra grega ρ. Tá? Então, falar em módulo de z ou falar em ρ dá na mesma. É a mesma situação de cálculo. Então, nesse exemplo, já que a gente viu a equação, que ela não é complicada, calcule o módulo dos números complexos. Então, a gente tem aí várias opções, vamos calcular uma por uma. Né? Então, no primeiro caso, a gente tem o z igual a 3 menos 4i. O valor de a é 3, o valor de b é sempre o que está acompanhado do i, então é menos 4. Tá? Então eu chamo de parte real o 3, parte imaginária o menos 4. Então vamos lá, é o primeiro valor ao quadrado, então o a ao quadrado é 3 ao quadrado. O b mais o b ao quadrado, onde o b vale menos 4. 3 ao quadrado dá 9, o menos 4 ao quadrado dá 16. Somando 9 com 16, eu tenho 25, e raiz quadrada de 25 é 5. Então, o módulo desse número z na letra A é 5, nada mais do que isso. Na letra B, a gente tem o 3i apenas. Então, isso aí é um pega-ratão, né? Quer dizer que a parte real dele é zero, já que não aparece. Então, eu teria o valor de a igual a zero e o valor de b igual a mais 3. Para o cálculo ali do módulo, a gente vê raiz quadrada da parte real, que é 0 ao quadrado, mais a parte imaginária, que é 3 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0, 3 ao quadrado dá 9, 0 mais 9 dá 9, e raiz quadrada de 9 volta aquele valor de 3 ali. Tá? Então, o módulo do z para a letra B, para aquele número complexo da letra B, é igual a 3. Na letra C, eu tenho o número complexo 2 mais 2i. Então, a parte real é 2, a parte imaginária também é 2. Joga lá para o cálculo do módulo. Eu tenho raiz quadrada do 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Cada um deles dá 4, somando dá 8. Tá? O 8 ele pode ser decomposto como um 2 na 3, para eu não ter que trabalhar com o número com vírgula. Tá? Às vezes, como a gente vai usar esse valor do módulo para um outro cálculo do argumento depois, o que a gente faz? Aquele 2 na 3, como é uma raiz quadrada, aquele 2, dois números desse 3 podem sair. Tá? Então seria como se fosse raiz quadrada de 4, no caso, né? Seria 4 vezes 2. Então dá o 2 do lado de fora e o 2 do lado de dentro. Isso aí vocês fizeram milhões de vezes no ensino fundamental. Tá? A gente decompôs ali o 2 na 3. Na letra D, o z é igual a 4. O que significa?
Como eu não tenho a letra I, é como se a parte imaginária fosse zero. E a parte real é esse 4 que está ali. Então eu vou ter raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, mais 0 continua 16. Raiz quadrada é igual a 4. Então vocês veem que quando eu não tenho uma das duas informações, facilita bastante, né? E por fim, aqui eu tenho menos 5 menos 5i. Bom, o menos 5 é a parte real e o menos 5 que está junto com i é a parte imaginária. Eu faço a parte real ao quadrado mais a parte real, a parte imaginária ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada. Então, menos 5 ao quadrado dá 25. Eu tenho 25 mais 25 dentro da raiz, eu somo esses dois, dá 50. Raiz quadrada de 50, eu decomponho esse 50 em 2 vezes 25 ou 2 vezes 5 ao quadrado. O 5, como está elevado ao quadrado, ele pode sair da raiz perdendo a potência, né? E o 2, como ele está sozinho, eu não tenho uma raiz exata para ele, ele fica como raiz de 2. Então, o módulo de z para essa letra E é 5 raiz de 2. Bom, qual é a interpretação geométrica desse módulo, tá? Considere o número complexo z igual a mais bi, representado no plano na figura ao lado pelo ponto M, com coordenadas A e B. Então, vocês estão vendo ali que o A é a parte real, o B é a parte imaginária, como a gente tem feito em tudo, né? E aí dá aquele ponto M que está ali. Se eu pegar a distância desse ponto M até aquele Ozinho ali, que a gente chama de zero, né, a origem do plano, aquela distância ali dessa diagonal desse triângulo, ela é o valor do módulo de z. Tá? Então, essa é a interpretação geométrica. A gente conheceu como módulo de z e conheceu também como aquela letra grega que está escrita ali, o ρ. Tá? Então, ou seja, o módulo de z é igual à hipotenusa do triângulo retângulo indicado ali, pintado na figura, que tem a base igual à parte real e a altura vai ser igual à parte imaginária. Além da interpretação geométrica do módulo, agora a gente vai usar o módulo para calcular outras coisas dentro de números complexos. A gente vai calcular o argumento de um número complexo. Se vocês olharem ali naquela figura, tem a circunferência, o ρ, vocês já sabem que é o módulo, né, que chega do O até o ponto M. E se vocês perceberem, do eixo X, do eixo horizontal, não é o eixo X aqui, é o eixo da parte real, né? Daquele eixo horizontal até aquele travessãozinho ali do módulo ou do ρ, tem aquele ângulo θ. Aquele ângulo θ a gente chama de argumento de um número complexo, tá? Então, quando fala em argumento, a gente está falando no ângulo que ele forma entre aquela reta ali do ponto, a reta do módulo, e o eixo horizontal, tá? E a gente pode chamar de argumento do número complexo ou de argumento principal. Porque se o argumento é o ângulo, então eu posso dar a volta pelo outro lado, pelo lado branco, e eu vou ter um ângulo também. Então o argumento principal é esse que forma o ângulo entre essa reta do módulo e o eixo horizontal, que é o que representa a parte real. Agora, calcular é outro papo, tá? Quando fala em ângulos, a gente fala em seno, a gente fala em cosseno, aquelas funções trigonométricas que a gente trabalhou lá no primeiro ano e que vocês já vinham trabalhando na 8ª e 9ª série. Mas vamos lá, vamos ver como é que se calcula o argumento. Olha só, a determinação do argumento de um número complexo se dá através do uso de senos e cossenos aplicados àquele triângulo retângulo da figura que forma. Aquela figura que a gente formou no início desse módulo para determinar onde que estava o módulo do número complexo, aquele ρ que aparece ali na figura, eu posso olhar aquele ângulozinho que ele forma com a parte real. Eu não preciso, obrigatoriamente, daquela circunferência. Aquela circunferência que apareceu no slide anterior é para fazer um paralelo com o ciclo trigonométrico, né? Aquele que a gente trabalhou lá no início dos nossos estudos do ensino médio. Então, o valor de A, de um número complexo, está ali, base do triângulo, tá? É o mesmo A do número complexo. O B, que é a parte imaginária do número complexo, ele vai servir aqui como a altura do triângulo. Isso tudo é aquela primeira convenção da primeira parte de números complexos que a gente estudou. E o ρ é a hipotenusa do triângulo.
Assim, usando as relações do triângulo retângulo que a gente já trabalhou várias vezes em matemática com vocês, a gente chega ali a duas equações para descobrir esse ângulo. O cosseno de θ ele é igual ao A sobre o ρ, ou A sobre o módulo de Z. O seno desse ângulo θ ele vai ser calculado como B dividido pelo ρ ou pelo módulo do número complexo. Então agora a gente vai para alguns exemplos, porque só na teoria fica bem complicado de entender. Então vamos lá. Exemplo 2. A gente tem três possibilidades aqui para dar uma exercitada, tá? Eu quero determinar o argumento principal de cada número complexo. Então o primeiro deles ali da letra A é z igual a 4 mais 4i. A essa altura aí da carruagem, a gente já sabe que o primeiro 4 que não tem o i é a parte real, e o 4 que está colado com o i é a parte imaginária do número complexo. Agora vamos trabalhar para conseguir calcular o argumento principal. Então, primeira coisa, calcular o módulo desse número complexo, seja com o z com as barrinhas verticais, seja com aquela letra grega. Então, a gente tem aqui, como a gente viu no slide anterior, o a vale 4 e o b vale 4. E o módulo do número complexo a gente calcula como raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, mas isso a gente aprendeu nessa aula. Então vamos calcular. O módulo do número complexo, aqui representado pelo ρ, ele vai ser igual à raiz quadrada do valor do a, que é 4, ao quadrado, mais o valor do b, que também é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, mais 4 ao quadrado, que também é 16, dá 32, tá? Esse 32, a gente vai fatorar ele, como vocês estão vendo aí, em 2 vezes 16. Por quê? Porque eu fico com raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 16. Quanto é que dá a raiz quadrada de 16? Dá 4. Aí o resultado para o módulo é 4 raiz de 2, tá? Vamos seguir, porque a gente não quer só o módulo, né? A gente quer o argumento principal, então tem mais trabalho pela frente. Esse trabalho pela frente inclui usar aquelas equações de cosseno e de seno, que eu sei que vocês adoram trabalhar com funções trigonométricas. Brincadeira, né? Não sei se existe alguém que adora trabalhar com isso, mas a gente precisa, então vamos lá. Então olha só, o valor de A é 4, o valor de B é 4. Por isso que em cima de cada fração eu coloco aquele 4. O ρ a gente acabou de calcular que era 4 raiz de 2, então nas duas frações são iguais. Ah, professor, mas por que as duas frações deu 4 sobre 4 raiz de 2? Porque o a e o b eram igual nesse caso, tá? Só nesse caso. Eu posso simplificar alguma coisa? Eu posso. O 4 com o 4. Aí eu vou obter o resultado 1 sobre raiz de 2, em cada um deles. Só que em matemática a gente nunca deixa 1 sobre uma raiz na parte de baixo da fração. Então eu faço aquela radiciação, eu multiplico por raiz de 2 sobre raiz de 2. Tá? Aí eu vou resolvendo e vou obter raiz de 2 sobre 2 em cada um deles. Aí a gente vai para a próxima etapa. Por que eu quis chegar em raiz de 2 sobre 2? Porque naquela tabela de números trigonométricos, aquela tabelinha para 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 180 graus, está a nossa resposta desse exercício aqui. Qual vai ser a sua resposta? Resposta para a seguinte pergunta. Qual é o ângulo que o cosseno da raiz de 2 sobre 2 e o seno também da raiz de 2 sobre 2? No desenho aqui a gente consegue ver, a gente só fez para ter uma ideia aqui, né? A gente colocou ali a representação, o 4 na parte real, o 4 na parte imaginária, geramos o ponto e a linha do módulo do número complexo, tá? Para chegar à conclusão de que, como esse ângulo pertence ao primeiro quadrante, a única resposta possível é, pela tabela do ciclo trigonométrico, 45 graus. Difícil? Vamos ver o próximo, então. Vamos ver se facilita a coisa, se a ideia vai entrando na cabeça. Olha só, esse aqui a gente tem o menos 1/3 como valor de A, o menos 1/3 como valor de B. A gente substitui esses dois valores, de novo, deu valores iguais, no próximo vai dar valores diferentes, vai ser um pouco diferente. O menos 1/3 ao quadrado dá 1/9.
O outro menos 1/3 ao quadrado também dá 1/9. Soma um com o outro, dá raiz quadrada de 2/9. Tá? Eu posso fazer raiz quadrada de cima dividido por raiz quadrada de baixo. Raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 9, que dá 3. Aí eu já achei o meu módulo do número complexo, raiz de 2 sobre 3. Já desenhei ali o ciclo trigonométrico, representei o número complexo. Como assim representei o número complexo? Bom, a parte real é menos 1/3, então no eixo horizontal menos 1/3. A parte imaginária também é menos 1/3, então eu vou lá no eixo vertical no menos 1/3 e gera aquele ponto ali embaixo chamado de M. Tá? Como a relação para achar o ângulo é toda aquela volta ali que vem lá do lado positivo dos reais até aquela reta ali do ρ, então vocês vão ver que aqui eu vou ter um ângulo maior que 180 graus. É só o que eu sei até o momento. Tá? Vamos seguir para conseguir resolver com cosseno e com seno. Usando a trigonometria, a gente tem que Então, usando a trigonometria, e como o valor de A e de B são iguais, o seno vai ser igual ao cosseno, que nem na circunstância anterior. Tá? Vai ser o valor de A, que é menos 1/3, dividido pelo valor do ρ, que é raiz de 2 sobre 3. Tá? 1/3 dividido por raiz de 2 sobre 3, a gente tem que fazer aquele cálculo lá de o de cima vezes o de baixo invertido. Tá? E aí vai dar 1 sobre raiz de 2 de novo. Que a gente já não vai precisar fazer a radização de novo. A gente já sabe que 1 sobre raiz de 2 dá raiz de 2 sobre 2. Tá? Só que nesse caso ali é negativo, né? Menos raiz de 2 sobre 2. Então o que significa ali? Confirma o nosso desenho, né? E confirma que a gente sabe ali que aquele ângulo mais curtinho, aquele alfa que está ali no desenho, vai dar 45 graus. Tá? Então, eu vou ter que considerar como o argumento principal aquele ângulo θ que vem lá de trás. Então, como é que a gente faz o resultado desse ângulo θ? São aqueles 180 graus que eu tenho ali de cima, mais esses 45 do alfa que a gente acabou de descobrir. Tá? 180 mais 45 dá um θ igual a 225 graus. Na letra C, a gente tem z igual a menos 9. Como não tem o i, a gente já interpreta que o valor imaginário, a parte imaginária é zero. Tá? Então é menos 9 e 0. Só que aqui tem uma coisa bem mais fácil de se fazer. No momento que eu vou representar no gráfico menos 9 e 0, o menos 9 é a parte real, eu marco ali no eixo horizontal menos 9, e o 0 seria marcado no eixo imaginário, então ele não tem altura, ele está em cima do eixo dos reais. Tá? Se ele está em cima do eixo dos reais, só que na parte esquerda, porque o valor de A é menos 9, é negativo, né? Qual é o ângulo que ele vai formar com aquela parte positiva dos reais, da parte real de Z? 180 graus. Tá? Então esse aqui é um pega-ratão que funciona muito em Enem e vestibulares de universidades aqui do Rio Grande do Sul ou de outros estados, que é um baita de um pega-ratão. Né? Parece que eu vou ter que fazer todo aquele trabalho de cálculo, de ρ, de módulo, de cosseno, de seno, mas eu não preciso. Por isso que eu acho importante sempre fazer esse desenho inicial, essa representação no sistema de eixos de parte real e de parte imaginária. Tá, pessoal? Ufa, essa parte foi difícil, né? Essa parte do argumento. Quando envolve trigonometria, eu sempre acho que dificulta bastante para os alunos e alunas, tá? Mas vocês têm esse material aqui no formato de PDF. Vocês têm vários exercícios resolvidos, postados ali também, tá? Para vocês fazerem, verem como é que se faz passo a passo, conferirem, fazerem de novo. E a gente tem a atividade semanal do módulo também, tá? Com essa aula daqui, a gente finaliza o nosso primeiro trimestre dessa matemática 4. Tá? Então a gente está finalizando a parte de números complexos. Alguns itens a mais vocês vão ter nas atividades síncronas, tá?
Então, mesmo quem não consegue comparecer nas atividades síncronas, é bom dar uma revisada, tá? Dar uma olhada na gravação, ver se ficou alguma dúvida e mandar e-mail, mandar pergunta no fórum, tá? Não fiquem com as dúvidas para vocês não, tá? A próxima aula a gente já vai estar entrando no segundo trimestre de Matemática 4. A gente vai trabalhar nesse segundo trimestre com os polinômios, tá? Então, uma ou outra situação que a gente precise usar números complexos a gente vai usar, não vai chegar a usar módulo, argumento, vai ser mais aquela parte inicial de números complexos, a parte conceitual, ok? Então a gente se vê na próxima aula. Tem atividade síncrona na próxima aula, porque é a abertura do segundo trimestre, beleza, pessoal? Espero que vocês estejam todos muito bem. Acho que logo, logo a gente consegue se encontrar nas aulas presenciais, tá? Largar esse remoto aí que está dando muita dor de cabeça aí para entender matemática. Aí eu aguardo vocês lá. Vamos ver se no próximo trimestre já vai funcionar isso, tá? Um grande abraço aí, saudades de vocês.